Seja bem-vindo a mais um Super Vida Cash, o podcast da Super Vida. Estamos aqui hoje, nesse mês de março, trazendo um tema super especial e também uma convidada super especial. Lembrando que o objetivo do Super Vida Cash e o propósito é trazer boas informações sobre saúde, aumentando a conscientização sobre esses temas e também o engajamento do paciente aos seus tratamentos. Com a ajuda dos nossos convidados, nós então trazemos aqui boas informações sobre diagnóstico, tratamentos, fatores de risco, o papel da saúde pública na prevenção e sobre essas doenças, e também desvendamos mitos que muitas vezes atrapalham o engajamento do paciente aos seus tratamentos. Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente inicia o nosso 4º episódio do Super Vida Cash e com ele a gente traz mais um mês recheado de informação e orientação que é sobre o Março Lilás. Com o objetivo de disseminar informação e conhecimento e precaução, hoje o câncer é a 4ª doença mais comum entre as mulheres no Brasil e essa conscientização ela é fundamental para a prevenção e para a detecção precoce de uma possível doença no futuro, caso a mulher venha a desenvolver. E para conduzir esse bate-papo com a gente, hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a doutora Raquel Cossetti. Ela é oncologista e referência em tratamento de câncer feminino. Ela integra o Grupo Brasileiro de Estudos de Câncer Oncológico e também, em 2023, ela lançou um livro chamado A Jornada do Câncer, Histórias de quem percorreu esse caminho. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite para fazer parte desse podcast. Esse mês é disseminado o Março Lilás, é um mês de mais uma cor, que tem um combate e leva uma informação muito importante para todo o público, e principalmente o público feminino. Qual a importância de levar essa informação, de ter esse mês como Março Lilás? Qual a importância que tem o março para disseminar a informação como um todo? Bom, o câncer de colo de útero é um câncer que é possível de ser prevenido, porém, apesar disso, ele ainda é um dos principais cânceres que acomete as mulheres no nosso estado, também no nosso país, como foi falado, né, ainda é a 4ª causa de câncer e morte por câncer em mulheres no país, mas no Maranhão, até 2 anos atrás, ele é a primeira causa de câncer e de morte por câncer nas nossas mulheres. E é um tumor que nós podemos prevenir. Então, é importante que a gente possa trazer informações para as mulheres, para que elas também possam ser participantes dessa conduta e da sua prevenção. Bem legal, doutora. E você é a idealizadora do Março Lilás, na campanha, né, no Hospital Aldenora Bello, começou lá. Eu queria que você contasse um pouco sobre como que foi a criação, né, como que surgiu essa ideação da campanha e também as iniciativas do hospital hoje. E, se possível, uma terceira pergunta dentro de uma é como isso expandiu a nível nacional e tem se tornado uma campanha cada vez maior que a população vem adotando aí para conscientização. Sim, então, na verdade, o que acontece é que é um tema muito importante. A gente, como oncologista que atende os pacientes com câncer, diagnóstico de câncer, o que a gente percebe é que muitos casos de câncer são mulheres que chegam com câncer de colo de útero já em estágio avançado e que poderia ter sido evitado. E isso é uma parte frequente da nossa rotina de atendimentos. Então, é uma realidade que é muito triste e que, como médico oncologista, sabendo que é uma doença que pode ser evitada, assim, isso de fato afligiu, né, e nos deixou mais perguntando o que a gente poderia fazer para mudar essa realidade. Muitas coisas já vêm tentando ser feitas. A gente sabe que no Brasil a gente já tem um programa de prevenção. Isso está dentro do programa do Ministério da Saúde, a prevenção do câncer de colo de útero, mas não é um programa que é bem sistematizado, então acaba que não traz a redução ideal do número de casos, né, e o diagnóstico precoce. E aí foi atendendo essas mulheres jovens, que acabavam vindo até mesmo a falecer por conta de um câncer que nós podemos evitar se a gente atuar antes de que a paciente chegue no diagnóstico do câncer, né? Foi que surgiu a ideia
da gente trazer essa campanha de conscientização do câncer de colo de útero. Então, nos moldes do que já se faz do câncer de mama, que é muito famoso no mundo inteiro, que começou nos Estados Unidos e que se expandiu, a gente sabe que o câncer de colo de útero, ele acontece em uma população que tem menos acesso a recursos de saúde. Então, a gente não pode esperar que os Estados Unidos vai lançar essa campanha, que os Estados Unidos vai disseminar isso para o mundo inteiro. Isso é uma realidade nossa e que se a gente que está aqui não fizesse alguma coisa por isso, a gente não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Então, em 2016, nós finalmente lançamos a campanha Março Lilás. O objetivo é agregar o Dia da Mulher, que é um dia muito especial, que o mês de março tem muito essa contextualização do Dia da Mulher, e é um tema muito relevante para a mulher. A gente também agrega que o dia 4 de março é o Dia Internacional de Conscientização para a Prevenção do Vírus HPV, que é o principal causador do câncer de colo de útero. E aí a gente trouxe essa cor lilás, né, que é uma cor que remete à feminilidade, ao poder da mulher e à nossa capacidade de fazer algo por toda a sociedade, que a gente sempre faz, mas também remeter um pouco a essa possibilidade que a mulher possa fazer algo por si mesma. E assim nasceu essa campanha Março Lilás. O nosso objetivo é levar essa informação para que as pessoas entendam a importância da realização do exame preventivo e hoje também da vacina do HPV, que já está disponível na rede pública de saúde de forma gratuita. E aí a gente pode falar mais sobre isso, né? Sim. Então, nosso objetivo realmente é trazer essa informação para que as mulheres, e não só as mulheres, né, mas os maridos, os filhos, os pais, eles possam lembrar as suas parceiras, aquelas mulheres das suas vidas, para que elas estejam sempre prevenidas. E o que também é muito tocante é que, assim, a gente, no hospital, por vezes a gente via uma paciente que tinha um diagnóstico de câncer e às vezes vinha a falecer de câncer de colo de útero. E aí, dali alguns meses ou dali algum tempo, uma outra familiar, né, com a mesma situação. E não é uma doença com câncer hereditário, digamos assim. Então, na verdade, é um contexto familiar. É todo um contexto de aumento de risco, de falha de acesso no serviço de saúde e que, de fato, a gente pode fazer a diferença. Legal. Doutor, em relação à saúde pública, quais são as medidas que existem de prevenção? Você falou da vacina, hoje as famílias ainda têm uma certa resistência por conta dessa vacinação, é bem disseminada essa informação, a importância dela? Então é importante saber que o câncer de colo de útero, assim como alguns outros cânceres, eles são causados pelo vírus HPV. O vírus HPV, ele é um vírus que quase todos nós temos contato com esse vírus. Ele pode ser contato via sexual, né, via ato sexual, mas também de outras formas, através de beijo, até mesmo do toque, né? E a maioria de nós vai ter contato com vírus HPV. E existem mais de 100 tipos de vírus HPV. Alguns deles causam verrugas simples, não vão levar a problemas de saúde mais graves, mas outros tipos de vírus HPV são aqueles que a gente chama de oncogênicos ou carcinogênicos, os que estão associados a alterações que levam ao desenvolvimento do câncer no futuro. E esses subtipos de vírus HPV que levam ao desenvolvimento do câncer, hoje eles já podem ser prevenidos através de uma vacina. E desde 2014 nós temos, felizmente, no Sistema Único de Saúde, a vacina disponível de forma gratuita. É importante que essa vacina seja realizada em meninos e meninas mais jovens, de preferência antes de ter sua primeira relação sexual. É por isso que a vacina ela é recomendada para meninos e meninas novos e no Brasil ela é distribuída de forma gratuita em 2 doses para os meninos e meninas de 9 a 14 anos e também está disponível para pessoas com doença de imunocomprometimento até os 45 anos, homens e mulheres. Mas nessa faixa etária, antes dos 15 anos, a vacina ela é mais eficaz, tanto que apenas 2 doses são necessárias. Acima dessa faixa etária, você já precisa de 3 doses para ter um efeito completo da vacina. E muitas vezes a gente sabe que os adolescentes já podem começar a ter relação sexual. Sim. E quanto antes você vacinar, é melhor para evitar a exposição ao vírus HPV e fazer uma prevenção mais acurada e mais eficaz. Hoje existe algum fator de risco em relação à saúde, à higiene ginecológica ou é somente pela relação sexual mesmo que você pode contrair ali
começar ali um câncer de colo de útero? É até importante falar sobre isso, né? Porque não está associado assim com questões de má higiene, né? Mas é claro que o uso de preservativo, por exemplo, a camisinha, ajuda a reduzir esse contato, então também previne contra o vírus HPV. Né? A gente está vindo aí de um período de carnaval, então é importante lembrar que o preservativo, ele evita a gravidez, mas ele também evita outras contaminações e outras doenças, então por isso ele é tão importante e reduz o risco de contaminação pelo vírus HPV, que pode levar ao desenvolvimento de um câncer no futuro, né? Outras medidas é você fazer os seus exames preventivos de forma regular, porque o vírus HPV, o que acontece é que a maioria de nós mulheres, assim como os homens, a gente vai ter contato com esse vírus ao longo da vida. E ele vai ficar guardado nas células do colo do útero ou em outras células do nosso corpo que tiverem um contato com o vírus, sem causar nenhum problema. Mas em alguma fase da nossa vida que a gente possa passar por um processo que o nosso organismo está mais fragilizado, esse vírus ele pode evoluir e causar alterações naquela célula. Então, eu posso ter tido esse contato 10 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje ele se replicar e causar transformações. Então, por isso que é importante que a mulher faça o seu exame anual todos os anos, e por isso também que é importante que mesmo aquela mulher que não tem mais relação sexual hoje, não tem parceiro, mas se ela já teve, ela precisa continuar a realização do exame preventivo. Então, assim, a vacina é importante, o uso de preservativo é importante. Quanto mais parceiros sexuais você tiver ao longo da vida, maior o risco de contaminação do vírus HPV, maior a chance de você ter contaminação por vários tipos de HPV. Esse também é um fator de risco, né? Mais tipos de HPV acaba aumentando mais a chance de desenvolver o câncer de colo de útero. O tabagismo também é um fator de risco, porque o cigarro ele acaba funcionando como um imunossupressor, então ele reduz um pouco a imunidade da pessoa e isso favorece com que o vírus possa se replicar e causar alterações celulares. Alimentação adequada, controle do peso, atividade física, tudo isso é importante também, mas acho que o principal ponto é o número de parceiros. Quanto mais cedo você começa a vida sexual e tem um contato com o vírus HPV mais precoce, também é mais provável que ele consiga se instalar e fazer uma infecção definitiva, né? Então, são vários fatores que precisam ser abordados. Se a pessoa fez a prevenção cedo, tomou as suas vacinas, mas por algum desses fatores de risco, ela entrou ali nesses fatores de risco, existe a necessidade de reaplicação da vacina em algum momento? Não, a vacina ela é aplicada nessa faixa etária de 9 aos 14 anos em 2 doses e apenas, né? E se for em pessoas mais velhas ou em imunocomprometidos, são 3 doses. Não tem necessidade de reaplicar. O que a vacina faz, ela previne contra os principais tipos de HPV. Então, a vacina ela não protege contra os 100 tipos de HPV, mas ela reduz 70% a 90% do risco de você ter um HPV que causa câncer. Então, ela acaba tendo o potencial de reduzir 70% a 90% os casos de câncer de colo de útero. Então, as mulheres que tomaram a vacina, né, dali 10, 15, 20 anos, quando chegar na faixa etária de fazer o exame preventivo, elas devem fazer o exame preventivo, porque elas não estão 100% imunes de desenvolver um câncer de colo de útero, por exemplo, mas reduz muito a chance. E a gente sabe que se a gente vacinar adequadamente a população, se a gente tiver mais de 80% da nossa população vacinada contra o vírus HPV, a gente potencialmente vai eliminar o vírus, o câncer de colo de útero como uma causa importante de doença na nossa população. Como você vê hoje a situação atual dessa disseminação de conhecimento sobre a vacina, principalmente nas regiões de acesso limitado à saúde, né? Regiões mais distantes dos centros, regiões com mais baixa escolaridade, mais baixa renda e difícil acesso à saúde? A questão da vacina, a gente passou por um período em que a vacina ela foi muito atendida pela população. A gente buscava muito a vacina como forma de se prevenir de doenças, que eram doenças que a gente via, né, causar problemas e matar as crianças ou a população. Hoje, muitas dessas doenças que são prevenidas pela vacina não existem mais. Então, as pessoas começam a perder a noção da importância da vacina, né, e até a desmerecer um pouco a importância da vacina. E no Brasil foi feito um trabalho muito grande de
da vacinação, campanhas muito importantes que trouxeram exatamente, a gente não tem mais sarampo, por exemplo, né? Paralisia infantil, a gente conseguiu controlar muito bem através da vacinação, mas essas campanhas foram perdendo poder ao longo do tempo e são campanhas que foram muito direcionadas para o público infantil, para as crianças menores, né? Então, as crianças ali até os 5, 6 anos, talvez os pais, as mães, tenham mais esse entendimento que precisam estar indo ao médico, que precisam estar tomando vacina. E quando chega nessa faixa etária dos 9 aos 14 anos, a gente já esqueceu, né? Que tem que vacinar, que é importante levar no médico. Agora a criança já se vira sozinha, né? Então a gente perde um pouco esse contato de prevenir, né? Então é importante que seja feito também um trabalho dentro das escolas, porque essas crianças, elas estão nas escolas. É claro que ninguém pode ser forçado, né, a ser vacinado, não é esse o objetivo, mas o objetivo é que as pessoas entendam que é importante e que essa é uma vacina que ela previne um câncer que mata muitas mulheres, sabe? Então, assim, na hora de vacinar, talvez a pessoa fica lá constrangida, preocupada, mas se a gente falar, meu Deus, é uma vacina que previne câncer, né? E a gente não quer que essa criança que a gente ama tanto venha a ter um câncer. Então, as meninas, o câncer de colo de útero, mas também câncer de vulva, câncer de vagina, os meninos, câncer de pênis, câncer de canal anal, tanto para as meninas quanto para os meninos, câncer de garganta também, que é causado pelo vírus HPV. Então, é uma vacina que tem muitos benefícios, ela não é disponível no sistema público de saúde de muitos países e a gente tem esse benefício disponível através do SUS no Brasil. E a gente tem que aproveitar, né, o que o SUS oferece de bom para a gente. É verdade. Hoje o diagnóstico, ele vem 100% através do exame ginecológico, o Papa Nicolau, por exemplo? Sim, o diagnóstico do câncer de colo de útero. Do câncer de colo de útero. Ele é feito primariamente pelo exame preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. O ideal é que o exame seja feito na mulher que não tem nenhum sintoma, então eu tô aqui, tô bem, meu exame foi ano passado, então eu já preciso repetir. Essa orientação? O ideal é que ele seja feito uma vez por ano. A recomendação é que toda mulher, a partir dos 25 anos de idade, então toda mulher que já teve relação sexual, a partir dos 25 anos de idade, ela deve realizar o exame preventivo, o exame de Papa Nicolau, uma vez por ano. E é importante lembrar que não é fazer o exame e ir para casa. Você tem que fazer o exame, buscar o resultado do exame, levar o exame para o seu médico avaliar, porque o exame ele tem várias nuances, né? Vários detalhes. Assim, ele precisa ser coletado de forma adequada, precisa ser coletado, não pode ser no período menstrual. Se foi um pouquinho antes ou depois da menstruação, às vezes a mulher não sabe, mas saiu um pouco de sangue ali na lâmina, isso pode atrapalhar. Se tiver alguma inflamação naquele período que a mulher está coletando o exame preventivo, ela pode precisar tratar a inflamação, repetir o exame para que ele seja um exame eficaz, né? Ou até mesmo a forma de realizar a coleta. Se for um profissional não muito experiente, ele pode não coletar o exame na área mais adequada. E isso você consegue ler no resultado do exame. Além disso, com o resultado do exame, o seu médico vai lhe orientar, olha, tá tudo bem, não tem nada, ou então tem alguma alteraçãozinha aqui, a gente vai precisar fazer um exame a mais para descobrir o que está acontecendo, né? Então, a gente pode precisar de exames complementares para identificar se eu já tenho uma alteração antes mesmo de desenvolver o câncer ou até mesmo se a alteração do câncer já está lá presente. Entendido. Perfeito. Doutora, eu queria que você comentasse um pouco, se possível, como que é o tratamento depois de diagnosticado o câncer do colo de útero. Quais são as opções disponíveis, né, as diferenças nos estágios ali da doença? E como funciona também o tratamento na rede pública? Bom, o tratamento, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais simples é o tratamento. Então, essa que é a importância do exame preventivo. O exame preventivo, ele consegue diagnosticar alterações que nós chamamos de pré-malignas. Então, são alterações antes de chegar ao diagnóstico do câncer. E essas alterações, elas já podem ser tratadas e evitar 100% o surgimento do câncer. Ou o câncer em estágio muito inicial, ele pode também ser tratado através de cirurgias muito simples, às vezes cirurgias que removem uma parte do colo do útero, ou uma cirurgia de remoção do útero, somente a cirurgia nos casos mais iniciais. À medida que você tem o diagnóstico em fases mais avançadas, você já precisa de outros tratamentos, como a quimioterapia
e a radioterapia, possivelmente. E nesses estágios mais avançados, a gente tem esses tratamentos disponíveis, mas a eficácia do tratamento ela também vai reduzindo. Então, a chance de cura ela é maior quanto mais precoce for o diagnóstico. À medida que eu tenho diagnósticos mais tardios, que as mulheres já chegam com sintomas e a gente faz esse diagnóstico a partir dos sintomas e não do exame preventivo, eu vou ter, infelizmente, uma menor chance de cura. A recomendação de retirada do útero é para 100% dos casos? Não. Não necessariamente. Nos estágios mais iniciais, existe a recomendação de cirurgia. Nos estágios mais avançados, muitas vezes, a cirurgia não é mais possível. E aí, a nossa recomendação é realizar a radioterapia com ou sem a quimioterapia. Aí, nesses casos, apenas em algumas vezes, as mulheres precisam, de fato, fazer a cirurgia após a radioterapia. Perfeito. Existem casos que, depois de tratamento, depois da cura, a pessoa... Como que muda a vida dessa pessoa, né? Depois da doença, em relação à gravidez, à sua saúde ginecológica? Em estágios bem iniciais, você pode fazer cirurgias menos invasivas, até mesmo com preservação de fertilidade. Na maioria das vezes, as mulheres que a gente atende já têm filhos, já têm prole constituída, e a questão da gravidez, em geral, né, um desejo por uma gravidez futura, não é um problema tão grande, mas pode, de fato, vir a ser um problema. Se a gente estiver diante de um estágio mais avançado, é um pouco difícil a gente conseguir fazer a preservação da fertilidade dessa mulher. Né? O nosso principal objetivo vai ser o tratamento para alcançar a cura, porque antes de pensar numa gravidez futura, a gente precisa pensar que essa mulher tem que estar bem. Né? Então, por isso que é tão importante que a gente possa fazer o diagnóstico ainda nessa fase, antes que você tenha qualquer sintoma, né? Através do exame preventivo, das alterações pré-cancerígenas ou do câncer ainda em estágio muito inicial. E aí, para que a gente possa tentar minimizar a forma como esse diagnóstico e esse tratamento vai interferir na vida daquela mulher. E quanto mais precoce for diagnosticado, maiores as chances de cura e maior a chance que essa mulher, depois do tratamento, vai voltar à sua vida normal. Né? E vai se reinserir na sociedade, não vai ter problemas, vai poder trabalhar, vai poder ajudar na sua família, vai poder criar seus filhos e vai poder ter vida normal. Existe possibilidade de, após o tratamento, a doença aparecer novamente? Todo câncer tem o risco de recidiva, né? Por melhor que seja o nosso tratamento, por mais que a gente faça o tratamento adequado, as células do câncer, elas são células um pouco traiçoeiras, né? A gente pensa que a gente tirou todas, eliminou e às vezes sobrou alguma célula que ou conseguiu se esconder em algum outro local, às vezes você opera ali o útero e na verdade alguma célula já teve a capacidade de ir para uma outra área do corpo e que você não conseguiu ver, porque era uma célula única, não é uma coisa que você identifica nos exames, por exemplo, né? Então, é por isso que no tratamento do câncer a gente precisa fazer um acompanhamento após aquele número mágico, né, de pelo menos uns 5 anos, mas muitas vezes até por um tempo mais prolongado, tanto pela possibilidade de recidiva tardia, quanto também pelas sequelas do tratamento que podem vir a acontecer. Doutora, a gente queria que você deixasse uma mensagem, né, de conscientização para todo o nosso público da importância de fazer o preventivo, de disseminar essa informação para o nosso público de forma geral. Então, o câncer de colo de útero, ele é uma das principais causas de câncer e de morte por câncer nas mulheres, em especial no estado do Maranhão, e é uma doença que pode ser prevenida. É importante que toda mulher, a partir dos 25 anos, faça o seu exame preventivo ginecológico, o exame de Papa Nicolau, uma vez por ano, e leve esse exame para discutir com o médico de sua confiança para que ele possa lhe orientar se está tudo bem e você vai repetir o exame no ano que vem, ou se você precisa fazer algum exame complementar para ter certeza que você está bem ou fazer o diagnóstico precoce. É importante também a gente lembrar da importância da vacina do HPV, que é uma vacina que, de fato, pode reduzir
os casos de câncer de colo de útero e vai fazer com que as nossas mulheres tenham mais saúde e menos câncer de colo de útero no futuro. Essa campanha do Março Lilás, ela é uma iniciativa da Fundação Antônio Dino, que é a instituição que mantém o Hospital do Câncer Aldenora Bello e o Hospital Dr. Antônio Dino agora em Pinheiro. E todo mundo pode apoiar essa campanha levando informação de qualidade, lembrando a mulher que você ama que ela precisa fazer o seu exame, perguntando se ela já fez o exame dela esse ano. Você também pode apoiar a campanha com doações para a instituição, na compra das nossas camisetas temáticas, e todo o recurso arrecadado, ele é direcionado para essa campanha. Então, a gente sabe que as políticas públicas, a gente tem disponível os exames preventivos na rede pública de saúde, ou em clínicas parceiras, ou em instituições privadas, e o ideal é que todas as mulheres fossem chamadas para fazer o seu exame, mas se o seu médico esqueceu de dizer para você que você tem que fazer o seu exame, você pode lembrar e você pode ser uma parte ativa do cuidado com a sua saúde. Então, que todas as mulheres possam se responsabilizar pela sua saúde, fazer o seu exame preventivo e assim a gente vai conseguir combater o câncer de colo de útero. E assim chegamos ao final de mais um Super Vida Cash, o podcast da Super Vida. Queria agradecer muito a doutora Raquel que veio aqui. A gente aprendeu bastante com ela sobre oncologia, sobre o câncer de colo de útero, a prevenção, o diagnóstico, os tratamentos. A gente espera também que possa ter servido para você, possa te engajar, te motivar a cuidar mais da sua saúde. Se tiver informações aqui que foram úteis para você, que você acha que deve compartilhar, por favor, leva isso para sua família, para sua rede de amigos. E queria agradecer muito, doutora Raquel, pela sua presença. Muito obrigado. Espero que a gente ajude aí, faça um pouco da nossa parte sobre a conscientização do câncer de colo de útero e também ajude, dê uma forcinha aí para a campanha do Março Lilás. E convido vocês também a nos seguir na nossa rede social, @minhasupervida, nosso Instagram. Lá a gente coloca um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre o que é a Supervida e também coloca conteúdos, incluindo trechos desse podcast, sobre conscientizações de temas de saúde, sobre diagnóstico, tratamento, sempre tentando aumentar ali o nível de consciência sobre esses temas e o engajamento dos pacientes ao seu tratamento. Convido vocês também a seguir a doutora Raquel Cossetti em sua rede social, @doutora Raquel Cossetti oncologista. Lá vocês vão poder acompanhar mais de pertinho o trabalho delas, conhecer mais sobre o seu ativismo lá na luta contra o câncer de colo de útero e aprender também informações sobre a oncologia no geral. Também coloco aqui o Instagram do Hospital Aldenora Bello, o hospital de longa história em nosso estado, referência no tratamento de câncer, e aqui também você vai poder achar informações úteis sobre o câncer, no geral, a oncologia, e qualquer dúvida, se direcionar ao hospital para saber mais sobre diagnósticos, tratamentos e poder ali ter toda a sua jornada, né, na oncologia acompanhada de forma excepcional. Pessoal, muito obrigado a presença da doutora Raquel aqui. Obrigado, Saulo. E até uma próxima. Nos vemos em breve em mais um Super Vida Cash.